Peguei esse pirulito, acabei de almoçar. Esse pirulito que meu filho me deu. Tudo que meus filhos ganham, eles trazem para dividir comigo. Às vezes, se ele ganhar só um, ele dá para mim. Então, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu aqui em casa. Isso aqui quem me deu foi o Alan. É o Alan, o Emanuel, a Valesca. Tudo que eles ganham, eles trazem para mim, para dividir comigo. Então, um dia, eu tava servindo, Passei 3 anos, numa congregação, há pouco tempo. Passei 3 anos numa congregação. Lá eu cantava, eu era do Ministério Paz Kids, mas Ministério de Louvor, Ministério de Intercessão, de Acolhimento. Era mil e uma utilidade lá. Então, eu trabalhava no ministério pela manhã, pela tarde. Eu trabalhava praticamente todos os dias. Era dia de sexta, dia de quarta, dia de domingo. E era uma loucura. Era uma loucura. Como eu tinha vários cargos, vários ministérios, passava o tempo todo nessa congregação. O tempo todo. E os meus filhos também, junto comigo o tempo todo, meus filhos comigo. E um certo dia, eu acordei cedo e fui, não sei se foi nesse dia eu fui sem eles para lá, para a congregação, ou se eu saí para resolver alguma coisa na rua. E quando eles acordaram que não me viram, eles me falaram quando eu cheguei, Quando eu cheguei em casa, eles estavam todos desesperados, assustados. E disseram que achavam que tinha acontecido o arrebatamento e que eu tinha sido arrebatada e eles não. Estavam desesperados, achando que não tinham sido arrebatados e eu sim. Tinha sido arrebatada e eles não. Ficaram desesperados. O que eu tirei de lição para isso? Que eu sempre quis falar sobre isso aqui para vocês. O que eu tirei de lição disso? A palavra diz que nós temos que ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos. Ensinar a palavra, ensinar a orar, ensinar a obedecer os pais, ensinar a respeitar os mais velhos, ensinar eles a amar Jesus, obedecer Jesus, seguir Jesus, serem obedientes a Jesus. Isso eu sempre fiz com meus filhos, desde pequeno, sempre ensinei eles sobre Jesus, sobre orar, tudo que eu sempre fui ensinada, ensinei para meus filhos. Então, eles cresceram me ouvir falar de Jesus, cresceram me ouvindo falar de Jesus. O meu ministério primeiro é a minha casa, são os meus filhos. Então, meus filhos, desde pequenos, eles profetizam, eles têm dom, eles oram, eles têm fé, eles são obedientes. São crianças cristãs, desde que nasceram, porque eu ensinei isso para eles. Eu ensinei. Eu, como pai, como sacerdote da minha família. Mãe é sacerdote do seu lar. Se eu sou pastora, eu tenho que ser pastora do meu lar. Se eu sou profeta, eu tenho que profetizar no meu lar, ser profeta no meu lar. Se eu ensino a palavra, eu tenho que ensinar no meu lar. Primeiramente na minha casa. Então, você vê que os seus filhos, quando você some, você pai, você mãe, faça-se essa pergunta. Se um dia você sumir de casa, como eu sumi naquele dia, naquela manhã, porque eu não disse para eles aonde eu ia na manhã que eu saí, eu não tinha avisado para eles anteriormente creio que eu não tinha falado para eles ou eles esqueceram para onde eu ia. Eles esqueceram que eu ia para algum lugar, dormiram e não se lembraram para onde eu fui, Não sabiam. Você, mãe e pai, se pergunte, se um dia você sumir, o que é que os seus filhos pensarão de vocês? Onde é que os filhos de vocês vão procurar vocês? Para quem eles vão ligar?
Para quem eles vão ligar para perguntar por vocês? Será que os filhos de vocês sabem onde é que vocês estarão se vocês um dia sumir? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Os seus filhos, que exemplo vocês têm dado para os seus filhos? Os meus filhos disseram que, quando eu sumi, disseram que eu tinha sido arrebatada e estava no céu. E eu vou guardar isso para sempre. Os meus filhos são 3, 2 meninos e uma menina. Eles têm certeza que eu sou salva. Eles têm certeza para onde eu vou se eu sumir. Eles têm certeza de onde eu vim, para onde eu vou. Eles têm certeza da mãe que eles têm. Eles têm certeza do que eu ensinei para eles. Eles sabem a mãe que tem. Eles me conhecem. Eles me admiram. Eles me seguem. Eles sabem que eu sou do céu. Eles sabem que eu sou de Jesus. Eles sabem que se eu sumir, é Jesus que me levou. Os meus filhos têm tanta fé. E eles pequenos falando isso, pequeno, eles têm tanta fé. Que eles disseram que eu sumi, que o meu corpo sumiu. Eu estaria no céu com Jesus, que nem o meu corpo foi encontrado. Ou seja, Elias subiu numa carruagem de fogo. Nem o corpo de Elias foi encontrado. O corpo de Moisés não foi encontrado. Não foi enterrado nem Moisés, nem Elias. Melquisedeque, nenhum deles foram enterrados. Nem Enoque. Todos subiram aos céus sem ser enterrados. Agora vejam vocês. O que os meus filhos pensam de mim? Eles pensam que eu sou um desses. Eu sou como estes homens que subiram, sem ao menos deixar o corpo. Os meus filhos me comparam a quem foi transladado aos céus, sem mesmo o corpo ficar na terra. Então, o que significa isso? Que os meus filhos têm fé, que os meus filhos creem, que eles aprenderam o que eu ensinei, que os meus filhos, eles sabem para onde eu vou, de onde eu sou. E que assim como eu creio, estou esperando por Jesus para ser levado, eles também esperam por isso. Mas o maior e mais emocionante foi eles dizer: se tiver arrebatamento e alguém daqui de casa ficar, não será nossa mãe. Se tiver o arrebatamento, alguém tiver que ficar, vai ser nós 3. Mas ela não. Ela vai subir. Ela da nossa casa foi a única que subiu. Eles disseram aqui, quando eu não estava, depois foram me contar, depois que eu cheguei. Ela foi a única que subiu, a gente ficou. Ou seja, eles têm tanta certeza que eu subo, eles não têm certeza nem se eles sobem, mas eles têm certeza que eu subo. E é isso que faz um pai saber que a sua missão foi completa, está completa e foi cumprida a sua missão. A minha missão com os meus filhos foi cumprida neste dia. Eu entendi que valeu a pena eu ter voltado lá do céu para vir ajudar eles a ter fé. Que se eu voltasse lá do céu como eu voltei, depois do acidente, eu ia salvar outras pessoas com o meu testemunho. E eu salvei os meus filhos. Eu salvei os meus filhos com o meu testemunho. Não só de vida inteira que eu tive com eles, mas do acidente também. Se eu voltei do céu, eu sou do céu. Eles creram em mim, no que eu contei para eles. Eles creram em Jesus, que Ele salva.